Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Essa é a terceira e última parte do nosso estudo sobre Jesus no Antigo Testamento. Como nós já vimos, Jesus apareceu diversas vezes no Antigo Testamento e também muitos personagens tiveram suas vidas prefigurando acontecimentos com Jesus. Mas será que em algum momento do Antigo Testamento ele é reconhecido como Filho de Deus? Ainda nesse vídeo, nós vamos descobrir se isso ocorreu. Um dos personagens bastante conhecidos da história do Antigo Testamento é Moisés. Em sua vida, logo de cara, nós percebemos que ele traz algo especial, prefigurando uma mesma situação que ocorreria com Jesus. Êxodo 1, 22. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Como nós podemos ver nessa passagem, Moisés, quando criança, também teve sua vida em risco. Jesus, quando criança, também foi caçado, a mando do governante que buscava exterminar o Messias, o menino que viria, que seria o rei dos judeus. Moisés, então, prefigura o que aconteceria com a vida de Jesus. Além de pessoas que tiveram suas vidas prefigurando acontecimentos que ocorreriam com Jesus, também algumas situações prefiguraram acontecimentos com o Messias. Um dos mais conhecidos ocorreu quando o povo de Israel estava cativo no Egito. Deus enviou Moisés para que buscasse, através das pragas, através do convencimento, que Faraó libertasse o povo. Mas mesmo após 9 pragas, o coração de Faraó estava endurecido e ele não permitiu a partida do povo. Então, na 10ª praga, Deus diz o seguinte: vou enviar o anjo da morte, e a todo primogênito existente naquela nação seria levado à morte. Entretanto, Deus providenciou um livramento para o povo de Israel. Ele fez o seguinte: mandou que escolhesse um cordeiro, Êxodo 12, 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo em ambas as ombreiras, e na vega da porta, nas casas em que o comerem. Esse cordeiro significava justamente Jesus. Aquele sangue do cordeiro, pintado nas janelas e portas da casa, livraria todos aqueles ali dentro da atuação do anjo da morte. Assim como o sangue do cordeiro, Jesus, derramado na cruz, nos livra do pecado e, consequentemente, da morte. Nós temos outro exemplo que também aponta para Jesus, que foi o maná enviado por Deus dos céus para alimentar o povo de Israel durante o período em que eles estavam fazendo a peregrinação pelo deserto. Êxodo 16, 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Nós conhecemos, essa passagem lá no Novo Testamento, onde é afirmado que Jesus é o pão que desceu do céu. Outra situação que também representa e apontava para Jesus é a rocha. Tem uma passagem em que o povo tem sede, e clama a Moisés por água. Então Deus faz o seguinte: Êxodo 17, 6. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Interessante que muitos acontecimentos do Antigo Testamento, ele só é revelado seu significado no Novo Testamento. Assim como Jesus diz, eu sou o pão da vida. Assim quando ele diz, este é o pão, é o meu corpo que é dado por vós. Também a água, ele é revelado no momento em que Jesus se encontra com a mulher samaritana.
e ele pede água para ela, né? E após ali a conversa, ele diz para ela: ó mulher, se tu soubesses com quem tu falas, era tu que me pedirias água. E a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Ele ainda afirma que aquele que beber dessa água tornar-se-á uma fonte de água viva. No momento em que a rocha é ferida na cruz, a palavra ganha força. A água que nós bebemos, ou seja, aquela palavra que eu aprendi, eu passo a jorrar, ou seja, eu passo a ensinar, eu passo a levar essa palavra para outras pessoas. E a gente se torna também a fonte dessa água. A água representa a palavra de Deus. Após a morte de Moisés, ele é substituído por Josué. Josué também prefigura Jesus. O interessante é que Moisés prefigura Jesus enquanto o Cordeiro de Deus. Moisés ensina ao povo, passa as palavras de Deus para o povo, assim como Jesus fez enquanto esteve aqui conosco. Já Josué representa Jesus enquanto o leão da tribo de Judá. É ele quem pega na espada, vai guerrear contra os inimigos de Israel e vai vencê-los. Deus sempre providencia a presença dele ao nosso lado nos momentos em que nós precisamos. Josué, após ele atravessar o rio, ele encontra-se de frente com as muralhas de Jericó, uma grande barreira, difícil de ser vencida. E de repente aparece uma figura. Vamos ver o que acontece? Josué 5:13. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele, e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Nessa passagem, é o próprio Jesus que se apresenta para Josué para lhe dar instruções, de como vencer o inimigo. Lá em Apocalipse 22, versículo 8, diz o seguinte: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-lhe: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Anjos, eles não aceitam a adoração dos homens. Eles destinam que a adoração só pode ser a Deus. E observe que nesse momento, após o personagem se apresentar a Josué, Josué abaixa, se prostra e adora esse personagem. Ele não nega a adoração. Ou seja, ali é Jesus, é Deus presente. Outro acontecimento nessa passagem é que aquele príncipe do exército do Senhor ordena a Josué que ele descalce os pés, porque aquela terra era santa. E quem torna a terra santa é a presença divina. E nós já sabemos disso, lá em Êxodo, quando Moisés tem aquele evento junto com a sarça ardente. Êxodo 3:2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Lá em Êxodo 3, no versículo 14, diz assim: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Através desse relacionamento, a gente percebe que naquele momento, com Josué, havia sim uma presença divina. Nós vemos no Antigo Testamento o termo o anjo do Senhor. E nesse momento nós temos que estar atentos, porque não é um anjo, e sim é o anjo do Senhor.
Esse o anjo do Senhor, ele aparece também aos pais de Sansão. Manoá e sua esposa, né? Eles têm um contato divino, maravilhoso também em suas vidas. Juízes 13, 17. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Juízes 13, 22. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. É interessante, né, o termo maravilhoso. Aí está a chave para a gente identificar que o anjo do Senhor aí é o próprio Jesus. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Maravilhoso é um dos nomes de Jesus. E é claro que a revelação, né, dessa palavra maravilhoso, os pais de Sansão, na hora que eles recebem a notícia, né, que receberiam ter um filho, a Sansão, eles não entenderam que aquele maravilhoso se referia a Jesus, ao Messias, ao prometido que foi pela primeira vez dito a Moisés, né? Pessoal, a Bíblia é fantástica. A resposta que o anjo do Senhor dá a Manoá só é revelada anos depois pelo profeta Isaías, quando ele descreve, né, o Messias. E faz com que a gente possa voltar no tempo. Lá no livro de Gênesis, quando Jacó luta com um homem, e aquele homem tem a mesma resposta que o anjo do Senhor dá. Vamos ver? Gênesis 32, 28. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutastes com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Aí, a partir desse relacionamento, nós podemos compreender que aquele homem que lutou com Jacó era o próprio Jesus. E no final ele afirma: tenho visto a Deus face a face. Outro personagem que nós também vemos a Bíblia relacionar bastante, prefigurando o Messias, é o rei Davi, o rei principal, né, de Israel. E tem algumas semelhanças entre Davi e Jesus. Ambos nasceram em Belém. Davi era pastor de ovelhas e Jesus é o bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas. Assim como Davi, ao enfrentar o urso e o leão, né, ele estava protegendo ali seu rebanho. Davi também foi traído por Aitofel e Jesus foi traído por Judas. Ambos não eram o rei que o povo esperava. Quando Samuel, né, vai à procura do rei que Deus tinha mandado ungir, Davi é o último a ser levado, né? Menorzinho, sozinho. Então não era o que o povo queria. O povo queria Saul, aquele homem bonito, forte, alto, que sobressaía a todos, demonstrava realeza. Mas os olhos que Deus vê, o homem, é o coração. E Davi era o homem segundo o coração de Deus. Assim como Jesus veio e fez a vontade do Pai. Então, como nós vimos até agora, são diversos momentos em que a Bíblia sempre está apontando para o Messias, apontando para Jesus. Seria impossível alguém conseguir planejar uma vida cumprindo tantas coisas que foram prefiguradas em outras pessoas, em outros símbolos, né, como a rocha, o maná, o cordeiro, e também o próprio Jesus se manifestou através da teofania. Mas ainda tem outra parte. Em todas essas situações, em nenhuma delas, a Bíblia chama Jesus de Filho de Deus. Mas tem uma que acontece com o profeta Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego.
quando o povo de Israel está cativo lá na terra da Babilônia. O rei Nabucodonosor, ele manda construir uma estátua de ouro, dizendo assim: eu sou a estátua do ouro, eu vou viver eternamente, o meu reino jamais passará. E ele dá uma ordem, que quando fosse inaugurar, né, aquele grande monumento, todos deveriam se ajoelhar, se prostrar e adorar a Nabucodonosor. Entretanto, os 3 amigos de Daniel, eles se recusam a adorar. E eles são condenados a serem lançados na fornalha de fogo. E lá dentro, quando o rei Nabucodonosor observa, ele vê uma figura especial, uma situação tremenda. Vamos ver? Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens sós, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Naquele momento, Nabucodonosor tem a oportunidade de ver Jesus caminhando na fornalha, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. É Jesus que nos livra do fogo. É Jesus que nos livra da ira do Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia nos deixa claro o motivo pelo qual Daniel não se fazia presente, né, naquele momento da estátua. Porque certamente, se ele tivesse presente, ele também teria sido lançado na fornalha. Mas Daniel também vê Jesus. Lá em Daniel 12, 6, diz o seguinte: e ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim dessas maravilhas? E ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiver acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Se você tem dúvidas de que esse homem vestido de linho que aparece para Daniel, nós sabemos que apenas Jesus tem o poder de andar sobre as águas. Um breve resumo desses 3 vídeos que nós estudamos sobre Jesus no Antigo Testamento diz o seguinte: Jesus é prefigurado em Adão, Abel, na Arca de Noé, em Abraão, em Isaac, em José, em Moisés, o Cordeiro Pascual, o maná que cai do céu, a rocha que fornece a água da vida e o Rei Davi. E o próprio Jesus se apresenta como Melquisedeque, como um dos 3 homens que visitaram Abraão, como o homem que lutou com Jacó, como o anjo do Senhor na sarça ardente, como o príncipe do exército do Senhor que aparece ali com Josué, como o anjo do Senhor que aparece com os pais de Sansão, né, Manoá e sua esposa, o 4º homem na fornalha que cuida e salva de Sadraque, Mesaque e Abednego. E por último, o homem sobre o rio com Daniel. Nesse estudo, nós podemos perceber o quanto a Bíblia foi escrita em função da chegada do Messias, em função do Filho de Deus, em função do propósito de Deus para com a humanidade. A Bíblia, ela não é uma junção de livros independentes, ela tem apenas um autor. Ela é uma história que teve princípio, teve o meio no qual estamos vivendo, e haverá um fim, que nós estudamos lá no livro de Apocalipse, em que todos aqueles que reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas terão a oportunidade de viver eternamente ao lado do Pai. Até o próximo vídeo.